Olá, me chamo Luiz Henrique, estou aqui para responder uma atividade, um projetinho de análise, análise de algoritmos, que funciona assim, é um comparativo entre um mesmo algoritmo, só que aplicado de outras formas, né? No caso aqui eu fiquei com o Cian Carvin, né? Ele é um algoritmo de redimensão de imagens, né? O intuito dele é reduzir o tamanho da imagem, preservando a parte mais importante dela. Aí aqui o comparativo ele funciona da seguinte forma: eu vou fazer um algoritmo de programação dinâmica, ele vai ser recursivo e com memorização, né? E o outro eu vou fazer um algoritmo de programação dinâmica, só que ele vai ser iterativo, né? A gente vai fazer esse comparativo e mais para frente eu vou mostrar como é que o desenvolvimento dele, um comparativo ali com um gráfico também que é importante, né? Eu trouxe uma imagem aqui para poder entender o que, a grosso modo, como é que ele vai aplicar o seu filtro, né? Deixa eu abrir aqui para você. Tá vendo que essa imagem da esquerda, ela é bem maior que a imagem da direita, né? Quando a gente pega aqui para a imagem da direita ela já sofreu a redução de Cian Carve. Então, ele vai pegar a parte mais importante ali da imagem, na parte mais presente, né? Ali num nível mais de pixel, né? E vai reduzir ela e deixar ali, digamos que os mais aparentes, os mais presentes assim na imagem, a parte principal ali, segundo os cálculos dele. Enfim, sem mais nem menos, acho que é bom a gente já ir direto para algoritmo, né? A base é essa, né? A grosso modo é essa. A gente vai entender mais ou menos como funciona ele mais para frente, né? Aplicando o algoritmo em si, né? Então, só mais um comentário que eu achei interessante para a pessoa que está tentando entender como funciona o Carving, né? Eu acho bom a gente tentar entender que ele busca encontrar um caminho de cima para baixo que minimiza a energia da imagem, né? Ela representa aquele pixel que aquele pixel é importante em uma imagem real, bordas e contornos, se aquilo no geral tem energia alta, né? Aí a ideia é remover uma trilha de pixels de menor energia para diminuir sem distorcer as áreas importantes da imagem, tá? Então aqui, vamos para nossa função. Foi criada uma funçãozinha, essa aqui já é a função feita com a memorização e sendo recursiva, tá? Aqui, vou explicar para ela como ela funciona, né? A gente começa já declarando isso aqui para fazer a memorização, né? Aí o que? Peço perdão. A função sim mincost, ela funciona o quê? Ela calcula o menor custo do caminho partindo da célula I até J, né? Até o final no caso, né? Aí aqui é só uma verificação, né? Para ver se a posição J sair da matriz, o custo é infinito, né? Aqui é outra que é interessante, né? Que é se ela estiver na última linha, o custo é só o valor da energia daquela célula, tá? Aí quando a gente chega nessa parte aqui em si, verificando se a gente já calculou esse valor antes, né? Senão a gente retorna só a memo, né? Isso faz parte da memorização, né? Aí aqui a gente vai calcular o menor custo, tá? Das três posições possíveis abaixo, ok? E por fim a gente vai somar aqui o custo atual com o mínimo abaixo, né? Salvamos ela na memo e depois retornamos, ok? Aí nessa parte aqui a gente já vai estar encaminhando para o cálculo do melhor caminho, né? Então, nessa linha específica, o que acontece? A gente testa todos os caminhos possíveis, começando da primeira linha e guardando o melhor custo, tá? A partir daqui, né, a gente vai para esse aqui já vai ser o caminho do melhor custo, né, que eu digo. Essa aqui é percorrendo todo o caminho.
E a partir daqui a gente vai para a parte mais interativa. Quando a gente chega aqui na parte interativa, a gente vai começar com a inicialização, né? Tem a gente declara MN, né? NM, desculpa. Aí tem um DP aqui, mas o que é esse DP? O DP ele vai armazenar o menor custo, né? De I até J, lembrando, né? E o PF ele guarda a posição anterior para reconstruir o caminho depois, ok? Né? Depois disso, a primeira linha do TP é igual à matriz de energia, né? Pois é onde o caminho começa, ok? Depois a gente vai fazer para a parte do preenchimento de DP, tá? Que vai ser esses dois for aqui. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer para cada célula, a gente procura o menor custo entre as 3 posições possíveis da linha anterior. E depois a gente soma a energia atual, tá? Aí, em seguida o caminho é reconstruído de baixo para cima, tá? Aí, esses são os dois algoritmos, tá? Que a gente vai fazer para comparar. Enfim, sem mais enrolação, tentando entender melhor, vamos para a parte de rodar os experimentos, né? Funçãozinha aqui fácil só para rodar os experimentos, tá? Algo só para ser usado no final do código, né? Como eu fiz aqui. E lembrando, seguindo o que foi pedido na atividade em si, né? Então K ali de 100 a 200, M de 10 a 20 e tem aqui, ó. Nossos experimentos eles estão com 10.000, que foi o que foi pedido. Inclusive, há uma observação antes de a gente chegar para o resultado final mesmo em si, que como o Python, não sei se é um Colab, ou se é em Python mesmo, mas quando eu rodava por muito tempo, ele dava um erro recursivo, né? Parece que existe um limite para recursões no Python. Então, o que eu fiz? Eu usei a biblioteca sys, né? E depois aumentei o limite de recursões. Coloquei 50.000, porque 10 não funcionou, nem 20. Então eu fui partir logo para 50. O código durou mais ou menos 5 minutos. É importante levar isso em consideração, porque senão o código não vai rodar, né? Enfim, aí depois disso, né, vamos para a parte final, né, chegando ali mais para a conclusão, que é a parte do gráfico, né? Vamos aqui, o gráfico final foi esse. Vou só abrir uma nova aba para poder ficar mais claro, né, o que tá. O que a gente tira de conclusão aqui, né? Primeiro a gente precisa analisar o gráfico em relação a os dois algoritmos, sendo o laranja o interativo e o azul recursivo com a memorização, né? Então, essas linhas verticais aqui são os erros, né? Elas representam o desvio padrão, só deixando claro para poder interpretar melhor o gráfico, né? Ela é a variação ali dos tempos entre as diferentes execuções no mesmo tamanho de matriz, ok? Então, agora a dúvida é por que o de memorização recursivo tá dessa forma? E eu sei que muitas vezes muita gente tinha a impressão de que memorização era a solução do mundo, mas algumas vezes não é. Eu não posso afirmar que muitas vezes porque não tenho experiência suficiente para isso, né? Mas respondendo melhor, por que isso acontece, né? Apesar de usar a memorização, é porque o algoritmo recursivo ele tem overhead chamadas de função de Python, né? Que são mais custosas para os laços simples, né? Então, ele também faz múltiplas camadas alinhadas, né? Até atingir o fundo da matriz, se você viu lá no código. Por que isso, né? Isso acaba gerando... ele gera um uso muito grande de pilha, né? E verificação das chaves adicionadas de memo. Então, a memorização evita, sim, recomputações
mas ela não otimiza a ordem de chamadas de como o algoritmo interativo faz. Tá, só deixando claro. Então, a versão interativa, ela usa dinâmica com tabelas e permite calcular cada célula do DP com base apenas na linha anterior, que isso é interessante, né? Então, não há chamadas recursivas, nem necessidade de armazenar estados intermediários em estruturas extras como dicionários, assim, né? A interativa ela tem essa vantagem, né? E o acesso em si, ele é direto nos índices de lista, né? Então é mais rápido que dicionários, convenhamos, né? Então você pode ver também que o que é interessante, né, em relação ao desvio padrão do da matriz não, perdão, do gráfico, né? Que a profundidade de chamadas recursivas pode variar muito entre as execuções, né? O que depende muito da aleatoriedade matriz. O Python pode otimizar esses laços melhor do que chamadas recursivas, tá? Então as pequenas variações de entrada podem gerar caminhos diferentes e com isso mais ou menos chamadas. Enfim, a conclusão que a gente tira, né, já tá óbvia no gráfico, já tá tipo bem aparente, é que interativo é melhor, sim, né? O recursivo com memorização funciona? Sim, funciona. Mas eu acho que em escalas grandes, né, principalmente matrizes, né, que é o que está acontecendo, talvez não seja o tão ideal para isso. Tá? Enfim, esse foi o vídeo. Tá, durou um pouco mais do que eu imaginava. Eu tava no intuito de fazer 7 minutos esse vídeo. Mas obrigado pela atenção. Sem mais demora, até mais.